Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Cenário dos Tempos. Tudo bom com vocês? Você que é novo no canal, seja bem-vindo. Você que é antigo também, seja bem-vindo. Deixe seu like, compartilhe e comente. Entre no nosso canal secundário Apocalipse na descrição, Telegram na descrição. Temos nossas redes sociais na descrição também. Temos os canais dos nossos apoiadores, tá? Também está aqui na descrição, todos os nossos apoiadores. Tem também os nossos... tem também o botão Seja Membro, se você puder e quiser. Tem um coraçãozinho do lado do like, né? E eu peço, irmão, se você pode e quer nos ajudar, né, nos ajude, invista nessa obra, tá? Apoie essa obra, certo? Essa obra aqui que trabalha todos os dias, trazendo às vezes até 4 vídeos por dia. E a gente está aqui quase que 24 horas em alerta, até porque nós escolhemos a opção mais difícil, né? Se é que você me entende, onde tudo está fechado, todas as portas estão fechadas. E você que pode e quer nos ajudar, apoie esse canal, como esses irmãos que está aí na tela, né? Que estão nos apoiando, tá? Então, nos apoie se você puder e, é claro, se quiser. Queria dizer para vocês que eu estou bem melhor hoje, certo? A madrugada ainda foi um pouco ruim, mas eu acordei melhor, já comi. Fiquei quase 24 horas sem comer, né? Sem beber nada, certo? É uma virose muito forte, mas é de pouca duração, né? Não me apavorei, né? Tratei a virose só para baixar a febre, mais nada, certo? E graças a Deus o corpo reagiu e estamos melhor aqui em casa. Agradeço a todas as mensagens de apoio, as mensagens, né, de oração. Agradeço muito por vocês se preocuparem e orarem por nós, tá? Ainda não estou aparecendo, porque ainda não estou visualmente ainda agradável, né? Já estou com o olho meio caído, meio fechado, né? Mas a gente está aqui para poder trazer a notícia para todos, tá? Então, meus irmãos, o que acontece? Olha só essa notícia. Biden pressiona palestinos a cooperar nos acordos de Abraão, mas Abbas indeciso, tá? Então, meus irmãos, o que a gente está percebendo em toda essa visita lá do Biden, em toda a situação que está acontecendo lá entre Israel e Palestina, é que o povo, ele quer, tanto de um lado quanto do outro, eles não têm nenhum problema, tá? O que está acontecendo são o quê? A politicagem. É a politicagem que está trazendo esses empecilhos. Porém, o povo, né, a maioria, claro que a maioria, a gente sabe que tanto de um lado quanto do outro existem extremistas e aqueles que seguem, né, o que poucos dizem para fazer. Aquela famosa massa de manobra, né, o gado, né? Mas o povo de bem, eles não tem problema nenhum entre eles, certo? Nesse post aqui diz isso. E aqui embaixo, alguns comentários. Deixa eu abrir aqui. É um comentário bem interessante. Deixa eu traduzir aqui para vocês, tá? Vou traduzir aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, vamos lá. Olha aqui. A Riza, ou Raiza. Descobrimos que as capitais árabes apoiam muito a inclusão dos palestinos, né? As capitais árabes que estão dentro dos acordos de Abraão, né? Tem aí Emirados Árabes Unidos, tem Marrocos, né? Tem Bahrein enfim, e outros que estão quase adentrando também, como a Arábia Saudita, a Turquia. Então eles apoiam a resolução da Palestina nos esforços dos acordos de Abraão. E cada vez mais descobrimos que os israelenses também o são. Então eles estão apoiando também toda essa situação que está acontecendo. Agora temos o empecilho qual? O empecilho político. Como sempre, a politicagem, né, fazendo com que tenha esses problemas. Né, o povo sendo usado como massa de manobra. Muitas vezes esses políticos, né, falam pelo povo, né? Não, o povo brasileiro ou o povo palestino não quer isso, não quer aquilo, o povo americano não aceita isso, não aceita aquilo, né? Como se ele fosse
o líder fosse o representante do povo, no sentido de que todos concordam com aquilo que aquele líder está fazendo. É claro que o líder tem algum apoio, né? Mas não é 100%. Então ninguém pode falar por toda uma nação. Não pode falar. Tá? O povo brasileiro quer isso, né? Que coincide com aquilo que o líder quer. Né? Não é assim, certo? Então quando você vê alguém falando isso, pode crer que isso são estratégias, certo? São estratégias para poder trazer aí, tentar persuadir, né, aqueles que de alguma forma não apoiam aquilo que o próprio líder está falando, né? E nesse caso aqui, certo? A própria Palestina já está sendo agraciada com algumas situações ali dentro da região pelos acordos de Abraão, certo? Já está tendo alguns benefícios, né? E aí o Biden foi lá para tentar fazer essa maior aproximação. Teve lá uma passagem aberta, né, entre Cisjordânia e a Jordânia para os palestinos, né? A passagem de Allenby, certo? Então vai ficar aberta essa passagem 24 horas por dia, certo? E trará benefício ali para os palestinos, tá? Então algumas situações estão sendo sim trazida para o povo palestino através dos acordos de Abraão, e o povo tanto de um lado quanto do outro, tanto palestinos quanto judeus, na sua maioria, né, ou um pouco da maioria, tipo 60%, não vou dizer que são todos, né, mas o que está dizendo é que realmente eles estão já de alguma forma tendo esse olhar diferente um para com o outro, não é? Um para com o outro, e eles estão tendo uma melhor relação, tá? Interpessoal lá entre os dois povos, né? Tanto o palestino quanto os judeus. Então os acordos de Abraão estão sim agindo, estão sim trabalhando para que essa solução venha à tona, né? E que tenha realmente entre árabes e judeus uma plena paz e segurança. Olha só, né? Situação bíblica que é pré-requisito aí, né, para até umas cumprimento de profecias, né? Quando ouvirdes paz e segurança, prosperidade, né? Tudo indo muito bem ali na região, palestinos, árabes, eis que vem repentina destruição, né? Então estamos aí também vivenciando aí situações proféticas, situações bíblicas, tá? E tudo sendo tudo passando por esses acordos de Abraão. Acordo de Abraão que foi assinado, né? Acordo de Abraão que foi assinado em 2020, certo? Acordo de Abraão que foi assinado em 2020, se eu não me engano, em setembro de 2020, certo? E teve aí a assinatura desse plano de paz aí, né? Do Donald Trump, que foi aí o que assinou pela parte dos Estados Unidos, né? E teve também a parte de Marrocos, a parte dos judeus, que foi o Bibi, né? E teve ali também a parte dos Emirados Árabes, tá? Então, de 2020 para cá, né, vamos fazer 2 anos, percebemos aí toda essa situação. E no meio de tudo isso, olha, essa imagem aqui é emblemática. Essa imagem aqui, meus irmãos e minhas irmãs, essa imagem é emblemática. Olha só, de um lado judeus, bandeira de Israel. Olha só que imagem emblemática, tá? Do outro lado, árabes, do Emirados Árabes Unidos, né? E nações ali. E no meio, os Estados Unidos, com quem? Com quem, né? Com o menino prodígio. Olha só essa imagem. Não, mas tem os arquitetos, né? Não foi isso, foi aquele, foi isso, foi aquele. Olha essa imagem, meus irmãos e minhas irmãs. Como é que a gente pode desvincular a importância desse cidadão, tá? Do Jared Kushner, nesses acordos de Abraão?
Ele está no meio, conversando entre as duas nações, sendo a ponte, de aproximação entre as duas nações, tá? E esses acordos é algo bíblico. Esses acordos um reencontro de irmãos. Reencontro de irmãos. Do lado dos judeus aqui, os descendentes de Isaac, né? E do outro lado, os descendentes de Ismael, os ismaelitas. Olha só que imagem incrível, certo? E um americano judeu, tá? No meio, fazendo a ponte entre a união das duas nações, tá? Então, meus irmãos, e lembrando que esse cidadão aí, o Jared Kushner, está, né, está concorrendo ao prêmio Nobel pela segunda vez, tá? Pela segunda vez este ano, por causa justamente dos acordos de Abraão, tá? Justamente por causa dos acordos de Abraão, certo, meus irmãos? Então estamos vendo sim algo, sabe, incrível que está acontecendo ali no Oriente Médio, certo? E esse cidadão que é o arquiteto desses acordos, está vendo aí, né? Ele sendo o centro da reunião, colocaram ele bem no meio, o centro, né? Ele como realmente o arquiteto, né? A ponte entre as duas nações, tá? Ele é o fundador do Instituto dos Acordos de Abraão, o Instituto dos Acordos de Abraão, que é justamente aquele que comanda todos os passos dos Acordos de Abraão. Se o Biden está ali, se o Biden está lá falando em nome dos Acordos de Abraão, é porque o Instituto assim aprovou e assim o quis, tá? E ele, além de ser o fundador, ele é o presidente dos Acordos de Abraão, certo, meus irmãos? Então, a Palestina aqui está assim, de alguma forma sendo encaminhada, mas tem que ter esses acordos, né, com os líderes. Porém, o mais importante está acontecendo, né? Tanto o povo de um lado quanto do outro, né, estão aí abertos para aí uma possível união. 100% de um lado do outro, não. Mas a gente percebe que estão mais abertos à conversação, até porque os próprios acordos de Abraão já estreitou, né, a aproximação entre árabes e judeus. Já está mais estreito, né? A gente vê aí judeus indo ali para Dubai, né? Indo para o Marrocos, né? As linhas aéreas passando pelos países que não podiam passar, certo? Acordos, né, de um desconto de quase 100% nas tarifas alfandegárias, aí nos impostos, certo? Em alimentos, em outros ramos aí da sociedade já estando atuante, né? A cultura, certo? Eles estão aí trocando informações, trocando, certo? Situações culturais, né? Então, enfim, tá algo muito mais aberto, coisa que era inimaginável, né, há um tempo atrás e hoje está sendo feito, certo, meus irmãos? Então, era isso que eu ia falar para vocês, tá? A Palestina, aos poucos, vai adentrando, tendo só problemas de liderança, problemas aí, certo, a serem resolvidos com a liderança, mas o povo já está muito mais aberto, tanto de um lado quanto do outro, para essa aproximação. Estamos vendo, sim, profecias bíblicas sendo concretizadas em nossa geração. Certo, meus irmãos? Então, era isso que eu ia falar para vocês. Tá? Não esqueça, né, se você puder nos ajudar, se você puder abençoar essa obra, certo? Você pode abençoar nessa forma que você está vendo aí na sua imagem. Agradeço, muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau.